Querido meu, querida minha, esse clipe eu fiz para vocês com um pouco de imagens de algumas coisas que estão acontecendo no momento, especificamente para o curso de Apocalipse, não é mesmo? Mas eu sei que há pessoas que vão aí ter acesso e que não estão fazendo o curso, porém devem ver as imagens e perguntar do que se trata isso, não é? Então eu queria falar um pouquinho dessas imagens que vocês estão vendo. É uma situação que aconteceu no Camboja, não é? No Festival das Águas de 2010. As pessoas correram numa ponte, cada uma na direção contrária da outra, e esse é o grande problema mundial de preocupação com as massas entrarem em desespero, e aí vocês estão vendo, as pessoas correram em direções opostas e elas ficaram presas umas sobre as outras, como você pode observar. Foi um caso que acabou sendo conhecido como um fenômeno ali do Camboja, não é? E não tinha como soltar as pessoas, elas estão presas com o peso, a quantidade de pessoas, muitos mortos, não havia como remover as pessoas dos lugares. Foi uma tragédia terrível que acabou acontecendo dia 22 de novembro de 2010, quando foram mortas 347 pessoas e outras 755 ficaram muito feridas mesmo, nesse confronto realmente humano, um contra o outro, informações opostas nessa ponte tão importante ali do Camboja, não é? Nesse Festival das Águas, né, do Khmer. Então, meu querido e minha querida, uma das grandes preocupações é em relação ao desespero. O motivo por que eu estou utilizando esse vídeo é para que você compreenda que há necessidade de você dominar suas emoções em um momento de tumulto, em um momento onde pode acontecer algumas situações. Você pode estar no metrô, você pode estar nas ruas, e você precisa evitar situações como essas, que são verdadeiramente graves, não é? Esse fenômeno, para nós, enfim, cientistas da área social, foi um dos fenômenos mais complexos de entendimento, não é? E como muitas pessoas também morreram ali, infelizmente pisoteadas, como vocês podem ver, foi uma tragédia das mais chocantes em relação a tumultos. E nós temos visto isso aí em diversos lugares onde há grande aglomeração de pessoas. Nós temos visto algumas situações onde o tumulto realmente leva a isso. Essa é a ponte, não é, que vocês estão vendo aí, os corpos sendo identificados, enfim, uma tragédia sem tamanho, muito recente, 2010, não é? E os pertences das pessoas que acabaram ficando sobre a ponte após essa tragédia terrível que ocorreu, não é? Aqui nós também vamos seguindo com algumas outras exposições para você, que são importantíssimas, e eu peço que você preste bastante atenção, não é? Aqui é um comercial da FEMA, não é? A FEMA é um organismo lá nos Estados Unidos que cuida da segurança da população. Eu quero que você preste bastante atenção nesse comercial que foi traduzido para o português. E se um desastre acontecer de repente? E se a vida na forma que você conhece tornar-se de cabeça para baixo? E se tudo que lhe é familiar se tornar quieto? Antes que um desastre ponha o mundo da sua família de ponta cabeça, só depende de você estar pronto. Pegue o kit, faça um plano, esteja informado hoje. Cada casa tem o seu. Se você não tiver, você é obrigado a pagar um X. Então aqui vem a... Esse é o bunker do Paulo Coelho, presta atenção no que ele diz. A gente está num bunker. Nós estamos no bunker do Paulo Coelho. Vem comigo. Vai, Eduardo. Não, esse prédio é recente. Mas é na Suíça. Agora tem que... É obrigatório, todas as casas têm de ter bunker. Os respiradores, tudo. E nos apartamentos tem isso bom. E aqui... Vê se você consegue botar a câmera aqui, porque tem mantimento, cobertor. Olha só, cara, que maluquice. Isso é obrigatório na Suíça. Se acontecer qualquer guerra... As nações estão se preparando para alguma coisa, querido meu, querida minha, não é?
É uma pena que aqui no Brasil tenha tanta falta de informação, não é? Essa é uma típica também falta de informação do que ocorreu nos Estados Unidos. Eu gostaria que você prestasse atenção só nesse texto que vai ser colocado para vocês acerca dessa tragédia tão grande que inaugurou, na verdade, o Flash também é visível na filmagem de Eva Fairbanks. De um tempo bastante complexo. Jennifer Spell. CNN. Se você olhar as fotos daquele dia sobre qualquer coisa que tenha batido no Pentágono, não machucou o gramado. But the burdens of global citizenship continue to bind us together. A change of leadership in Washington will not lift this burden. In this new century, Americans and Europeans alike will be required to do more, not less. Partnership and cooperation among nations is not a choice. It is the only way, the one way, to protect our common security and advance our common humanity. Senhor Presidente, os temas que estão no centro de nossas preocupações, a crise financeira, a nova governança mundial e a mudança de clima, têm um forte denominador comum. Gostaria de entender qual. Ele aponta para a necessidade de construir uma nova ordem internacional sustentável, multilateral, menos assimétrica, livre de hegemonismos e dotada de instituições democráticas. Esse mundo novo é um imperativo político e moral. Não basta remover os escombros do modelo que fracassou. É preciso completar o parto do futuro. É a única forma de reparar tantas injustiças e de prevenir novas tragédias coletivas. Muito obrigado. Aqui algumas coisinhas que estão acontecendo nos Estados Unidos para que você compreenda, não é? Até agora, 700 campos de concentração em diversos estados americanos. Sétimo, a FEMA comprou 500 caixões no ano passado. Comenta-se que esse ano já passam de 5 milhões de caixões armazenados em diversos estados americanos. Cada caixão cabem 4 adultos ou diversas crianças. 8. Recentemente descobriu-se que estão guardando escondidos no deserto próximo à reserva indígena centenas de aviões que estão prontos para decolar, não se sabe para onde. 9. Estão sendo vistos trens cegonhas da FEMA gigantescos com 3 andares e capacidade para transportar diversos automóveis de uma só vez. Ninguém sabe para quê. 10. Também comenta-se de trens camburões de 3 andares equipados com celas. Aqui, queridos, é a Elgog, não é? O Google, ele adquiriu a Robotics. Aliás, a Google está comprando tudo, não é, meu querido e minha querida? Quem tem dado poder para a Google tem sido a própria população, não é? Isso é um dos experimentos dela, com bateria e tudo mais, mas nada que não esteja escrito no Apocalipse, não é? Algumas situações que nós vamos estar enfrentando aí a curto prazo. Eu acredito que nós estaremos enfrentando coisas verdadeiramente não humanas, não é? Entre elas isto, e nós temos visto crescendo, na verdade, em vários aspectos, tanto a nanotecnologia, não é? Como toda essa tecnologia de base, onde o exterminador do futuro parece estar tão mais próximo do que para a gente na época que nós assistimos os filmes, não é? Hoje nós vemos coisas que parecem tiradas mesmo dos livros de Aldous Huxley, ou, enfim, coisas que realmente nem em 1984 nós lemos naquele livro tantas situações como nós estamos vendo ocorrerem hoje, não é? A velocidade que esses equipamentos atingem, não é? Uma arma não letal capaz de repelir multidões sem produzir som, cheiro, fumaça ou qualquer outro aviso. A novidade criada pelos militares americanos usa um feixe eletromagnético invisível para causar um calor micro-ondas, tá, queridos? em uma área de até 1 quilômetro de distância. Os jornalistas convidados para a demonstração ficaram impressionados com o artefato.
Senti como se abrissem a porta de um forno, quase misturado a uma ferroada, da altura do externo até o pescoço. Logo Grande tive de ardor, sair não é? instintivamente do caminho. Isso aqui também, acho que vocês acompanharam a queda do meteoro aí em 2013, não é? Coisas que diziam que era impossível de acontecer, mas esse meteoro tem uma história bastante complexa. Espero que com o tempo nós possamos conversar sobre isso. Mas são grandes sinais, grandes coisas que estão acontecendo e que nós precisamos compreender. Nesse livro, Resgalos do Apocalipse, tantas coisas que nós precisamos despertar nesse tempo, querido meu e querida minha.